Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor e no vídeo de hoje eu vou responder ao pastor Paulo Cristiano, que fez um vídeo sobre a transubstanciação, se a igreja primitiva cria ou não nesse dogma, né? Vamos assistir aqui e bora para cima. Você será abençoado. Bom, vamos analisar então o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito desta doutrina, deste dogma, né? Na verdade, não é nenhuma doutrina, é um dogma da Igreja Católica. Dogma e doutrina têm diferença no catolicismo. O dogma, você é obrigado, sob anátema, a crer naquilo, senão você está amaldiçoado e não é católico. A doutrina não, a doutrina ainda pode ter uma variação de interpretação ali. Mas no Catecismo da Igreja Católica, na página 380, É só fazer um adendo aqui. Dogma é o quê? Dogmas são verdades de fé. Então, se você nega uma verdade de fé, você não é considerado católico, né? Uma coisa bem lógica, bem simples, não é tão aterrorizante como ele fez parecer ser. Por exemplo, um dogma da Igreja Católica é que Deus é trindade, né? É um Deus trino, três pessoas que subsistem em um mesmo Deus, uma única substância, né? Para nós, se você não crê na trindade, por exemplo, não crê na união hipostática das naturezas de Cristo, você não é cristão. Então é simples assim. eles dizem assim, olha: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança a Igreja Católica denominou com acerto e exatidão transubstanciação. Aí embaixo eles vão dizer: Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma das partes delas, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro, né, como que os padres ensinam quando a hóstia cai no chão. Então tem até um padre que ele até faz esse gesto, né? Quando você pega a hóstia, coloca na mão para você comer, às vezes com uns pedacinhos, uns framisquinhos ali, como dizia a minha avó, né, umas partezinhas ali, você tem que fazer isso, ó. Por quê? Porque, de acordo com o catecismo, Jesus está inteiro, corpo, osso, divindade, sangue, naqueles pedacinhos fracionados ali. É. Bom, isso é coisa de doido, né? Mas é o que acreditam os católicos. Na Já é possível ver aqui que existe um erro conceitual, categórico, do entendimento do pastor sobre o que é transubstanciação, o que é Eucaristia, né? Nós não cremos que na Eucaristia se faz presente o corpo, o osso, o sangue, a alma e divindade de Cristo. Nós acreditamos que se faz presente de forma substancial, presta atenção nessa palavra, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? De modo que, se a gente considerasse que os ossos, né, ah, se fizesse presente, a gente estaria falando ali de uma forma cruenta, né, da participação do corpo de Cristo na Eucaristia. Mas a forma como se dá isso é de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, sem efetivamente as partes, vamos dizer, sensíveis do corpo de Cristo. Então não é isso, né? Não tem nada a ver com a gente estar comendo o osso de Cristo, unha, cabelo, não, pelo amor de Deus, né? A transubstanciação, vou ver se mais para frente eu trago para vocês a definição exata da transubstanciação, apesar que ele já leu, né, pelo catecismo, mas dar os devidos significados às palavras ali utilizadas pelo catecismo. página 379, eles vão falar o seguinte, olha: no Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E, Ou seja, não tem osso, não tem unha, não tem cabelo, né? por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, ou seja, a troca de nomes, porque é substancial e porque ela, Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. Guardem isso aí,
essa questão de Deus e homem está presente na Eucaristia, e essa questão da palavra substancial, que é uma palavra filosófica, né, ela não é teológica. E será que a substância Qual que é o problema de ser uma palavra filosófica? Se a gente fosse eh, desqualificar vários dogmas porque usa palavras filosóficas, a gente tinha que excluir a Santíssima Trindade, tinha que excluir que Jesus Cristo é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a gente deveria excluir a Eucaristia, a gente deveria excluir a realidade da igreja visível e invisível, a gente basicamente desmontaria toda a teologia cristã. Não sei se o pastor já estudou um pouquinho de teologia, né, e não sabe, talvez, as contribuições que a filosofia, né, fez, né, para a teologia. realmente ela se transforma? Bom, é isso que acredita o catecismo católico. Agora, veja bem, a igreja cristã, durante milhares de anos, nunca acreditou piamente nessa doutrina como foi exposta aqui pelo catecismo católico. E por uma simples razão, nós temos testemunhos dos pais da igreja que variam em sua interpretação a respeito da ceia do Senhor. Mas a maioria deles, que eu vou trazer aqui para vocês, acreditam que aquilo que nós tomamos como a ceia do Senhor, como a Eucaristia, não é literalmente o corpo de Cristo com os seus ossos, carne, sangue e divindade. Nada disso. Isso é uma doutrina novíssima da Igreja Católica. Eh, a partir de 883, se eu não me engano. Então, só para trazer um ponto aqui, né, ele disse que, é, como é que ele falou? Que crer, né, essa doutrina ela nunca foi crida, né, pelos pais da igreja, né? Ele vai ter que provar isso que nunca foi crida, ou seja, ele tem que trazer todos os padres apostólicos da era da, sei lá, 7 séculos, provar que nenhum deles disse que Jesus Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia, né? Então ele tem que provar isso nesse vídeo. Né? E o segundo ponto é ele provar que eles acreditavam que Jesus estava presente de forma simbólica, não é isso que ele fala? Se eu não estiver enganado, acho que foi isso que ele concluiu depois. Em 1883, um camaradinha chamado Pascasius Radbertus. É engraçado, né? Ele fala que é uma doutrina novíssima, né? É, querida na igreja, novíssima. E é engraçado porque é do século nono, né? Pelo menos aí, o exemplo que ele vai dar, pelo menos, né? E se a gente for ver, século nono já faz 12 séculos, né? É mais ou menos o dobro dos séculos da Reforma Protestante. Só deixar esse adendo aí. Ali era um abade de Corbe. Ele escreveu um livro para dar aula lá para o seu mosteiro ali, para os seus alunos, chamado Do Corpo e do Sangue do Senhor. Neste tratado, neste estudo que ele fez, ele inventou que realmente o corpo e o sangue de Cristo, na hora da consagração, se transforma. Aquele pão e aquele sangue, aquele vinho se transforma no corpo, literalmente, e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá. Então é a partir do ano 883 que começa a haver aí uma ideia de que realmente o pão e o vinho se transforma literalmente no sangue e no corpo de Jesus Cristo. Mas isso não ficou sem contestação, é claro, como nós veremos, tá bom? Bom, em 840. Ou seja, é muito. Essa é uma das coisas que me fez é, deixar de ser protestante, né, e abraçar a verdadeira fé, né, a fé católica. Porque as afirmações que os protestantes fazem, quando você analisa na realidade dos fatos, elas são completamente absurdas. Ou seja, existe uma igreja estruturada, já com bispos, né, em hierarquia, em 883 já tem toda a igreja como a gente a conhece hoje, né? E aí um cara só, a partir de 1873, começou a falar, né, como ele disse, inventou uma doutrina, e ali, sei lá, 400 anos depois, é decretado aquilo como dogma.
Ou seja, um único cara consegue infiltrar e perverter todos os cristãos, né, que existiam na época. Isso é de um absurdo, é, que eu nem sei qual comentário tecer. Mas vocês percebem que é absurdo isso acontecer? É como se uma única pessoa mudasse sozinho, completamente, o rumo da história, né? E três Ratramos, que foi aluno de Radbertus, ele vai fazer uma refutação usando o mesmo título, escrevendo um livro com o mesmo título que o seu mestre, né, e ele vai refutar essa ideia de que realmente ali, literalmente, Jesus se transforma, o pão se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, as pessoas não engoliram de pronto essa ideia de que o sangue e o corpo de Cristo é transformado ali, mediante a espécie do pão e do vinho. Berengário dizia ainda que Radbertus, ele havia, contrariado não só as escrituras sagradas, mas os pais da igreja e a própria razão. Ele vai dizer o seguinte, olha: se os sacramentos sempre apontaram para algo sobrenatural, como poderia a Eucaristia apontar para Cristo se ela já o é o próprio Cristo? É uma ideia interessante, né? Olha, se todo sacramento ele é um sinal, ele aponta para uma realidade maior, agora como que a Eucaristia pode ser um sacramento? Como que ela pode ser um sinal ao mesmo tempo? Se ela já é o próprio Cristo ali. Então não tem para onde ela apontar. Realmente ele tinha razão, mas Interessante, porque essa objeção ela foi respondida por Santo Tomás de Aquino lá na Suma Teológica, né? E no vídeo aqui abaixo vou deixar as referências que eu utilizei para estudar, para responder esse vídeo aqui do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo não, Paulo Cristiano, né? Sobre a transubstanciação. E a maioria das objeções que ele traz aqui foram respondidas, né, perfeitamente por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. E aqui embaixo tem um vídeo do Luca Almeida, né, que chama Transubstanciação, uma doutrina católica. Você vai clicar lá e assistir um vídeo que ele traz todas essas quebras de objeções aqui. Eu não vou retrazer todas elas aqui, né, porque esse vídeo ficaria extenso. Mas é interessante ele trazer esse ponto, né, uma objeção que houve à época, mas que ela foi rebatida e foi solucionada por Santo Tomás de Aquino, né? E engraçado que mais para frente ele vai tratar Santo Tomás de Aquino como se ele fosse um cara, né, um cara qualquer, um lixo. não parou com Berengário, tá? Nós vamos ter outras pessoas aí falando sobre essa questão da Eucaristia, como se ela fosse realmente uma transubstanciação. Até essa época aí eu acho que não tinha esse nome, essa ideia de transubstanciação, né? Mas isso vai ser colocado num concílio mais à frente, como nós veremos, e essa ideia vai depois ser difundida e acimentada por toda a cristandade ocidental. Então, em 1215, o Quarto Concílio de Latrão vai aprovar as ideias de Radbertus e vai oficializar a doutrina da transubstanciação realmente como um dogma, né, um dogma católico romano. Mas é bom lembrar que este concílio, ele é só ecumênico para a Igreja Católica Romana, para a Igreja Ocidental, tá? Porque não participaram delas as igrejas ortodoxas, salvo uma igreja oriental que, se eu não me engano, é o Patriarcado de Alexandria, que estava em comunhão na época com Roma, tá? A única que participou aí deste concílio. Então não se pode chamar de concílio ecumênico. É ecumênico apenas dentro do rol do catolicismo romano ali, porque as igrejas orientais, como já estavam, no cisma na época, não participaram, tá? E assim, É óbvio, né, que não vão participar as igrejas que não aceitam a autoridade de Roma, né? As igrejas que se rebelaram, criaram o cisma, não aceitaram, por exemplo, o cisma do Oriente, né? Quando eles rejeitaram que Cristo é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, né? Negaram a e em Cristo subsiste duas naturezas numa única pessoa. Eles acreditam que existem duas naturezas e duas pessoas. Existe a segunda pessoa da Trindade e existe Jesus Cristo, né?
que é absurdo. Se a gente crê nisso, a gente perde totalmente a justificação. É um problema teológico gigantesco. Dentro do Ocidente, essa doutrina ela foi oficializada como um dogma, o dogma da transubstanciação. Aí em 1264 entra uma coisa interessante que nós conhecemos até hoje, que até virou feriado. Aqui no Brasil você conhece esse feriado, Corpus Christi. O Corpus Christi, ele nasce da visão de uma freira, Juliana de Lieghi, de um suposto milagre em Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria escorrido sangue durante a Eucaristia. Então o Papa Urbano IV oficializa esta festa a partir desse suposto milagre, né? E a partir das visões dessa freira Juliana, que era uma adoradora da hóstia ali, ela vivia ali diante do sacramento e adorava praticamente essa hóstia. Aí em 1265, Pessoal, eu queria trazer para vocês esse ponto, essa questão do milagre, né? E o milagre de Bolsena, eu acho interessantíssimo ele falar um suposto milagre, né? Vou mostrar para vocês ah, milagres eucarísticos, tá? Dá uma olhada aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é uma hóstia, tá? É, que se transformou verdadeiramente em carne e sangue, né? Esse aqui era uma hóstia, um pedaço de pão. E, e hoje, né, no momento ali que o padre, né, esse aqui é o milagre de Lanciano, no momento que o padre estava fazendo a consagração, ele era um padre que descria, né? Ele é um pouco ali no, acho que deixa eu lembrar aqui, ó, ano 700, antes daquele cara que o pastor está falando, né? Ó. Lanciano, no século oitavo, um monge estava se lembrando da igreja, né? Terminada a consagração que ele realizava, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue, depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970 e depois em 1981. E olha que interessante, né? É, que esses estudos científicos relataram. Eles relataram que a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao miocárdio, que é o músculo do coração. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, que pertence aos vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue grupo AB, comum aos judeus, né? Este é também o grupo que o professor, né, da Universidade de Turim identificou no Santo Sudário. E que é o Santo Sudário? É aquele pano, né, que cobriu Cristo no sepulcro. Apesar de sua antiguidade, carne e sangue se apresentam com a estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientais e biológicos. Ou seja, o milagre que aconteceu, né, a transformação da hóstia em carne do vinho em sangue verdadeiro, né, em Lanciano, nos anos 700, eles estão lá até hoje, mantendo a mesma base e estrutura intacta, né? E se a gente for ver, é interessante que essa questão do grupo AB, eu quero que vocês depois pesquisem sobre os milagres eucarísticos. Se os milagres eucarísticos são verdadeiramente comprovados pela ciência, não tem muito para onde fugir, né? Porque todos, todo o grupo sanguíneo, né? Toda a amostra de sangue dos milagres eucarísticos sempre se trata do mesmo grupo sanguíneo, AB, né? A gente tem aqui o segundo milagre, né, mais famoso, que é o milagre que deu origem à festa do Corpus Christi, né? Aconteceu quando o padre Pedro Braga celebrou a missa na cripta, ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Diz que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia, né?
E aí se deu origem é, à festa do, do Corpus Christi. Né? Que aí você tem o milagre de Ferraro, Off da Cena, né? Vários milagres aqui, acho que é aqui. Enfim, uma outra fonte que eu peguei mostra que tem pelo menos 100 milagres eucarísticos registrados que passam, né, pelo crido, pelo crivo da análise científica, né? Para vocês que não conhecem, sempre que há um milagre que a Igreja Católica vá reconhecer, ela chama um corpo técnico, né, de qual área seja aquele milagre. E esse grupo técnico, normalmente composto por ateus, pessoas que não são cristãs ou católicas, eles são chamados a darem um laudo, né, científico ali a respeito daquele milagre. Um outro milagre também interessantíssimo que vocês deram uma olhada por exemplo, o manto, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Depois pesquisem para vocês verem. Entra em figura, entra em cena aí a figura de Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores aí da época medieval. Tomás de Aquino, então, ele vai da base filosófica a partir da filosofia de Aristóteles para que a transubstanciação tivesse uma base lógica, uma base racional, né? Então, Tomás de Aquino ele vai se apropriar das categorias aristotélicas e vai trazer para a teologia e tentar fundamentar a teoria ou o dogma da transubstanciação. Inclusive, ele vai disputar contra as igrejas orientais, tentar provar que isso é uma doutrina cristã, uma doutrina que foi crida por todos os pais da igreja, enfim. Mas como nós veremos, vou fazer um último vídeo onde eu quero falar sobre justamente essa questão da filosofia dentro a transubstanciação dentro das questões filosóficas. Será que Tomás de Aquino, ele realmente foi honesto ao usar as categorias de Aristóteles? Será que Aristóteles realmente, quando ele falou sobre acidentes, substância, será que ele realmente ele foi fiel ao que Aristóteles falou ou ele deu, assim, um somebody love na filosofia de Aristóteles para tentar fundamentar a transubstanciação? É sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo, já estou dando um spo Esse vídeo eu quero ver que pastor Paulo Cristiano vai arrumar, viu? Porque pelo pouco que eu vi aqui dele no vídeo, ele não conhece filosofia aristotélica, ele não conhece filosofia tomista. E esse aí vai ser um bom vídeo para a gente responder depois, né? Porque, vamos lá, o que dita para a gente entender sobre a transubstanciação? Transubstanciação diz que as substâncias, né, do pão e do vinho deixam de ser pão e vinho e se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é substância? Né? Ele não explicou até agora no vídeo. E é claro que ele não vai explicar, porque se ele explicar, você pega lá o Evangelho e vê as palavras que Cristo falou, né, no momento da Santa Ceia ali, você vai perceber que é exatamente isso que acontece. Né? Ah, então, o que é essa substância, né? Subs, né? Vem de subsistir, ou aquilo que existe debaixo do que é visível, sensível aos nossos sentidos, né? Então, de forma aqui, como que a gente pode definir a transubstanciação? Existe a transformação da substância, né? Do pão e do vinho em corpo, sangue e alma de Cristo, né? De modo que os acidentes se mantêm ali, né? Então, o que é substância? Substância é aquilo que subsiste por si mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe a substância João Vitor. João Vitor é uma substância. Eu existo por mim mesmo. O que seria acidente em mim? Seria um acidente, por exemplo, a cor dos meus cabelos, né? Porque o acidente ele não existe por si mesmo, né? Ou seja, a cor do meu cabelo precisa do meu cabelo para essa cor existir, percebe? Então, se a cor do meu cabelo que é castanho, né? Se eu for lá e pinto ele de roxo, o acidente ele muda. Então passa de castanho para roxo, né? Mas a minha substância não muda. Na transubstanciação ocorre o contrário, né? É, eu deixo de ser eu e, por exemplo, né, o pão deixa de ser pão e a sua essência, a sua substância passa a ser Cristo, né? Passa a ser o corpo de Cristo. Porém, os acidentes de pão, né, ou seja,
aquilo que você, o cheiro que você sente, o gosto que você sente, a textura do pão, né, a forma como ele derrete na boca, isso tudo são os acidentes do pão. Isso se mantém. E é disso, exatamente disso que se trata a transubstanciação. Por isso que quando você come aquela hóstia ali, você não vai sentir gosto de carne, você não vai sentir gosto de sangue, a não ser que aconteça um milagre eucarístico, né? Mas ordinariamente não acontece. Então, quando nós falamos de transubstanciação, a substância, né, aquilo do que aquele pão é feito, deixa de ser pão mesmo, né, substancialmente passa a ser o corpo de Cristo. Um milagre, né? A Eucaristia, ela é um milagre. Tanto é que o que nosso Senhor Jesus Cristo faz ao nascer? Ele pega o pão, né, tendo partido o pão, dando graças, ele partiu dizendo, né, isto é o meu corpo que será entregue por vós, né? Pega o cálice, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, né? Não, ele completa, fazer isso em memória de mim, né? Provavelmente alguém vai objetar falando que era só um memorial, mas é uma questão bem interessante da transubstanciação, é que, por exemplo, o próprio Cristo, quem é Cristo, né? Cristo é o Logos eterno, Cristo é a palavra de Deus, o verbo divino, a própria sabedoria e inteligência de Deus, né? Será que seria factível a gente dizer que Cristo disse, isto é o meu corpo, e sendo que ele queria dizer, isto é um símbolo do meu corpo? Parece um pouco assim, você submeter Cristo a uma falha humana, né? Cristo, sendo o Verbo eterno, a sabedoria completa de Deus, ele não soube como explicar aos seus discípulos o que era a Santa Ceia, né? Ou seja, Cristo estava fazendo daquele pão um símbolo, mas ele disse que era o corpo dele, né? Ou seja, parece que Cristo tinha um problema ali de vocabulário, né? De hermenêutica, sei lá, de não sabia muito bem quais palavras utilizar, né? No discurso dele. Parece absurdo essa linha de pensamento, né? Você dizer que Cristo não quis dizer o que ele disse. Ou seja, você é mais sábio que o próprio Cristo, né? Isso é bastante interessante, porque a gente pode usar, por exemplo, a passagem de João 6, né, onde Cristo vai dizer que meu corpo é verdadeira comida. Gente, a transubstanciação precisaria ser questionada se a gente lesse a Bíblia com as palavras que estão escritas lá, né? Enfim, vamos dar continuidade aqui, senão o vídeo fica longo. Spoiler para você aí, ok? E aí, em 1500, tá, com a Reforma Protestante, mais especificamente 1520, a partir de 1520, os protestantes, eles rompem com tudo isso, inclusive o luteranismo, eles rompem com tudo isso e vai propor outras ideias sobre a presença de Cristo na Eucaristia. O que que é a Eucaristia? Por exemplo, os reformados, a partir de Calvino, vão falar que Jesus está espiritualmente, de verdade, na Eucaristia. Já Zwinglio, ele vai falar que é apenas um memorial, que é a crença de todos os batistas, assembleianos e a maioria dos evangélicos aqui no Brasil. Outros, como os luteranos, vão falar sobre uma tal consubstanciação, se bem que não foram eles que criaram essa ideia. Os luteranos, eles deixam em suspenso isso. É um mistério, tá? Se Cristo realmente está presente, literalmente, no pão e no vinho, a questão é, o pão e o vinho não mudam, a substância não muda, porém nós não sabemos como que isso se dá. Então eles deixam em suspenso isso aí. Então são algumas ideias da pô, mas essa doutrina, ela era bíblica? O que diz? Interessante, né? Esse aqui é o suprassumo do protestantismo, né? Pode ser com consubstanciação, pode ser a visão espiritual, né? O entendimento espiritual de Calvino, pode ser memorial, pode ser símbolo, pode ser o que for, né? Você está não sendo o que a Igreja Católica diz, né? Você pode crer nos outros, né? Você pode crer no consubstanciação, você pode crer na presença espiritual de Cristo na Eucaristia, você pode crer que era só um símbolo memorial, né? Mas se você crê na transubstanciação, é uma heresia, a doutrina da Igreja Católica é uma heresia e está tudo errado. Interessante, né? O modus operandi do protestantismo. É, é, tudo, pode ser qualquer um, menos aquilo que a Igreja Católica diz, né? E interessante porque eu não sei se ele falou agora, se ele vai falar, né? Mas
ele crê nesse nesse memorial, né, nesse símbolo de Cristo. E vou deixar um pouco, passar mais um pouquinho para frente aqui para confirmar se ele vai falar isso mesmo. Dizia a tradição cristã antes de Radbert? Será que ela apoiava a teoria de que literalmente o pão e o vinho se transformavam no corpo e no sangue do Senhor? Bom, antes de nós entrarmos nas citações dos pais da igreja, eu quero falar com você aqui sobre duas obras muito interessantes que tratam especificamente sobre esse tema. Uma tem uma edição um pouco mais antiga, porém não é a mais antiga, é Estará Certo o Sacramento da Eucaristia, de Rafael Goya Martins, que é este livro aqui, que você vai encontrar apenas em sebos, tá? Ele não está mais sendo publicado, um livro muito bom. E este é uma edição mais recente, porém um livro mais antigo, é da época da Reforma. Ele foi escrito para combater, né, as doutrinas do Concílio de Trento a respeito da Eucaristia. É tratado sobre o sacramento da Eucaristia de Peter Marty Vermigli, ou Vermigli, não sei se a pronúncia é correta, é do sobrenome dele. Mas ele é um contemporâneo de Calvino, é um reformador, né, e ele fez essa refutação aqui muito boa, inclusive muitas citações estarem usando neste vídeo aqui, tá. E você, com qual das posições reformadas ou da reforma protestante você se identifica melhor? Você é como os luteranos que acreditam que Jesus está realmente literalmente no sangue, no pão e no vinho ali, porém não muda a aparência deles? Ou não muda a substância deles? Né, uma tipo de uma consubstanciação, se bem que os luteranos não foram eles que inventaram consubstanciação, eles acreditam que é um mistério. Jesus de fato está literalmente ali, porém não se sabe como, tá? Ou você é como, por exemplo, a maioria dos evangélicos no Brasil, como eu, que é adepto da teoria do memorial. Os emblemas ali, os elementos são apenas sinais, são apenas memoriais, porém nós recebemos Cristo espiritualmente. Ou como os reformados que acreditam que literalmente Jesus está presente ali, porém de modo espiritual, no pão e no vinho, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo, ou se você é de uma outra posição, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente saber aí se tem uma posição um pouco diferente dessas que eu citei aqui. Mas enfim, Ou seja, você pode ser da posição que você quiser, né? Você não concordando com a Igreja Católica é o que a gente precisa. É muito interessante. É, e aí, quando a gente olha para o movimento protestante, ele é exatamente isso, né? Ele é uma negação daquilo que a Igreja Católica coloca como verdade, né? Às vezes eles vão negar uns aos outros, né? Por exemplo, os batistas vão negar o batismo infantil do presbiteriano e vice-versa. Mas, de forma geral, quando um batista concorda com um presbiteriano, vai ser sempre em algo relacionado a uma negação da fé católica, tá? Sempre vai ser isso. Vamos continuar aqui. de qualquer forma, vamos citar aqui, agora sem mais delongas, a citação do cardeal Bellarmino, que Só para trazer que eu esqueci, né, de falar. É interessante ele crer na doutrina do memorial, né? Que é o Eucaristia Santa Ceia é apenas um memorial. Se a gente pegar, por exemplo, todas as igrejas que foi fundada por um apóstolo, né? Aí a gente vai ter igreja católica, a gente vai ter igreja de Antioquia, grego-romana, grego-ortodoxa, grego-oriental, vai ter as de Constantinopla, né? De Alexandria, enfim. Vão ter as igrejas ali patriarcais. O que acontece de interessante? Todas elas, de alguma forma, creem que existe presença real de Cristo no pão e no vinho, né? A Igreja Católica é a única que conseguiu, vamos dizer assim, definir num dogma como que se dá essa presença real, né? A igreja ortodoxa crê na presença real de Cristo, né, na Eucaristia, mas ela chama de transmutação e ela se abstém de dizer como isso se dá, né? Nós católicos, nós conseguimos, né, utilizando a filosofia aristotélica, São Tomás de Aquino ali, trazer como que se dá essa verdade, né? Não se é verdade ou não. Ou seja, até mesmo os luteranos creem na presença real de Cristo ali. É claro que eles pecam por acreditar que a substância do pão não deixa de existir, né? É, mas de forma geral,
Na verdade, o que é novíssimo na igreja cristã é crer que o pão e o vinho é apenas um memorial.